Hoje eu converso com o filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé sobre cultura do cancelamento e vários temas muito contemporâneos. É um prazer estar aqui hoje. Obrigado, o prazer é meu. E para mim é divertido, porque assim, a gente não se conhece pessoalmente, né? Então, é a primeira vez que eu faço uma live com alguém que eu não conheço pessoalmente. Eu fiz, por exemplo, no começo da pandemia, eu fiz com o Cortella, que é amigo há muitos anos, e até uma certa divergência entre vocês, né, em alguns temas. É, Ele é uma... normal, é normal. A gente é filósofo. Então, era normal, né? Hoje em dia parece que quando você não concorda, você vai para a cultura do cancelamento, você cancela e pronto, assunto encerrado, é isso? É, mas isso não acontece comigo, Cortella. A gente é, digamos assim, de outra geração, de outra cepa. A gente já escreveu livro junto, já concordou, já discordou, e, na verdade, as posições contrárias acabam convergindo entre nós. Então, agora, ao que você se refere como cultura do cancelamento, aí tem toda uma história, que vai desde uma cultura geracional, sabe, Lia? Que tem a ver, inclusive, com uma certa saturação de vida em rede sociais, de ficar o tempo inteiro se colocando nas redes sociais, tendo opinião sobre absolutamente tudo ou fingindo que tem, né? E então acho que acaba criando uma espécie de hábitos mesmo. Porque assim, o ano passado esse termo cultura do cancelamento foi o termo, né? Agora é o exposed. Que eu acho até que deveria ter sido o contrário, porque primeiro as pessoas expõem, né? Jogam na praça pública, né, os seus desafetos e depois é que elas cancelam, supostamente, né? Como é que você vê esse fenômeno que hoje é virtual, mas na verdade sempre existiu, só que talvez hoje ele tome um vulto um pouco desproporcional, não sei, o que você acha? Como eu escrevi, talvez há um mês atrás, não lembro mais, uma coluna na Folha, na minha coluna de segunda-feira da Ilustrada, sobre a cultura do cancelamento, né? Inclusive, eu dei o título Redes Sociais e Ovo Podre, né? Porque nós, o ser humano, nós sempre tivemos gosto por linchar pessoas. A gente... Execuções faziam parte de programas de domingo, né? Esse sentimento de pertencimento a uma massa de pessoas que xinga alguém, ou xinga outra massa de pessoas, que também acontece. E aí tem um autor no século XX, Elias Canetti, um autor búlgaro, né? Um judeu búlgaro, que ele falava de que quando uma pessoa faz parte de um grupo, assim, um ato contínuo de identificação, ocorre no centro da massa o que ele chamava de um processo de desindividualização. Você vira como que uma mancha, entende o sentido de uma mancha, de uma borra, em que todo mundo está ali junto, fazendo parte daquilo. O próprio Freud, quando ele vai falar do eu nas massas, né, a relação entre o eu e as massas, ele volta uma argumentação muito parecida. Mas, historicamente, o historiador Huizinga, que trata do final da Idade Média, ele fala como na região dele, né, ele era holandês, ali naquela região, era muito comum no século XV as famílias levarem os filhos, assim como quem vai passear no Ibirapuera e assistir gente sendo queimada na fogueira. E aí você xingava, jogava ovo podre, fruta podre, né? Tirava sarro da pessoa. Então, eu acho que esse gosto é muito antigo. É que tem duas coisas. Não tinha redes sociais, então isso era um evento presencial, como se costuma dizer hoje,
E dois, hoje você tem que se expor até menos, né? Você pode xingar todo mundo se expondo menos do que antes você tinha que se expor em praça pública fazendo isso. Então, me parece que o fenômeno do cancelamento ele não é novo. Eu acho que ele é simplesmente uma face da humanidade que tem falta de educação e gosto por humilhar os outros, fingindo que está fazendo isso em nome de uma boa causa. Se você me acompanha, você sabe que eu não confio em ninguém que acha que é do bem. Pois é, eu sei. Eu fico muito desiludida, sem esperanças do ser humano com você, mas ao mesmo tempo, enfim, acho maravilhoso, porque tem aquela coisa de ver o copo cheio, metade vazio, né? E você tende a ver ele para o vazio, né? Tipo assim, não tem esperança o ser humano. Não, eu não acho. Deixa eu dizer para você uma coisa. Primeiro, teve um meme que circulou aí por volta dessa época que o cancelamento pegou de novo, né? A história do Steven Pinker. Semana passada, a história da historiadora Schwartz, da Lilia Schwartz também, né? Aconteceu com Narlock, com o Pinker dos Estados Unidos, que é um escândalo. O Pinker é um cara, assim, neo-iluminista, assim, você... Bom, eu vi um meme que mandaram para mim, não lembro quem, que tinha esse copo aí que você falou. Tinha uma foto de um copo meio cheio ou meio vazio. Embaixo da primeira foto está escrito assim, otimista. Embaixo, frase, o copo está meio cheio. Tá? Do outro lado, tinha uma outra foto do mesmo copo, escrito embaixo, pessimista. Frase, o copo está meio vazio. Aí tinha um terceiro copo, que é a grande questão do meme. Mesma foto do copo cheio até a metade. Escrito embaixo, internet, frase, este copo me ofende. Então, muito assim, bom. Eu acho ridículo como todo mundo hoje se ofende e você não pode... Tudo bem, existe ofensa mesmo, mas hoje você está no nível em que, recentemente eu fiquei sabendo, não sei que qual jornal, não usa nem mais a palavra mulher associada à menstruação. Você tem que falar pessoas que menstruam, porque senão mulheres trans se sentem ofendidas. Eu acho que as pessoas podem seguir aquilo que elas sentem como sendo, o que elas percebem como identidade. Cada um é cada um, como os alunos dizem há mais de 20 anos. Cada um é cada um. Fora esse meme profundamente sociológico, eu queria te dizer o seguinte. O Karnal costuma me chamar de Schopenhauer brasileiro. Né? Ele sempre fala isso, o que é, na verdade, um puta de um elogio, um dos maiores filósofos da história da filosofia. Né? Agora, o Schopenhauer tem a fama de ser pessimista. Né? O Schopenhauer, na verdade, ele é o filósofo que rompe com a tradição racionalista na filosofia. Ele é o cara que chuta o balde, que diz, olha, o ser humano não é assim racional, a vida não tem essa festa que todo mundo fala que tem, a vida é uma luta contínua e não é à toa que ele vai influenciar a gente como Nietzsche, como Freud, né? Profundamente influenciado pelo Schopenhauer. Mas o Schopenhauer era alguém que pensava assim, olha, não é que não dá para realizar algumas coisas da vida, é claro que dá. Agora, a vida é muito mais você cope com problemas, sabe? Você tem que lidar com problemas, do que você chegar aos 50 anos com cérebro de 5 anos, certo? E achar que não. Tipo, a pandemia veio nos ensinar que nós estamos muito capitalistas, sabe? Ou é o planeta Gaia que está sinalizando contra a poluição. Tem mais epidemia na história da humanidade do que iPhone. Como assim? Essa epidemia agora... Não é possível! É claro que sim. Então, pelo menos geração de iPhone, eu quero dizer. Tem mais pandemia do que geração de iPhone. Então, então essa coisa de ter esperança, não ter esperança, eu acho que há esperança. Só que ela é bem mais difícil do que o motivacional, a autoajuda e um certo discurso facilitador que garante, inclusive, bons negócios, né? O discurso facilitador garante bons negócios. Basta ver como são as propagandas dos bancos
super otimistas. Sempre. Ô, Pondé, me diz Diga. uma coisa, você acha que o ser humano, porque assim, você falou do Nietzsche, né? O Nietzsche tem aquela coisa do eterno retorno do mesmo, né? Uhum. Então, a gente não evolui, é isso? A gente evolui no sentido darwinista, com certeza. A gente se adapta, né? Se adapta ao meio, não só nós. A história da natureza é uma história cega, que não está indo para lugar nenhum, e que algumas espécies sobrevivem, outras não. E algumas sobrevivem hoje por causa de uma característica que amanhã pode acabar com elas. Por exemplo, né? Então, essa evolução que você me pergunta é mais uma evolução no sentido hegeliano. Que é a ideia de que o ser humano aprende, fica melhor, passa por um processo de aperfeiçoamento, que é justamente a filosofia contra a qual Schopenhauer se levantou. Certo? É justamente contra o Hegel e a moçadinha da época, tipo Schelling, Fichte, né? Que o Schopenhauer se levantou e ficou tão famoso porque ele disse: não é nada disso. Olha ao redor, para de se enganar, pelo amor de Deus. Como assim? De Deus não, que ele não era muito crente. Mas assim, olha, Lilian, se o ser humano evolui, a história não parece mostrar. E eu discordo do Pinker, aquele mesmo que foi cancelado mês passado, né? Será que ele já foi descancelado, né? Bom, mas vamos lá. Então, é claro que ele ia ser descancelado. Isso tudo eu acho muito ridículo. Eu digo claramente, assim, essa história de cultura do cancelamento, to be exposed, sabe? Ficar discutindo a frase que um falou, a frase que o outro falou. Como eu disse, ter que se referir às mulheres como pessoas que menstruam, escrever com X. Eu acho isso tudo símbolo de uma certa infantilização ridícula pela qual a gente tem passado. Agora, com relação à evolução, eu acho que a gente aprende algumas coisas, né? Por exemplo, eu acho a democracia melhor do que regimes autoritários, mas isso não significa que a democracia não acabe daqui a 100 anos. Ela pode acabar, ou menos que isso, ou talvez não, né? Assim, eu tenho certeza que uma pessoa que tinha uma boa vida em Roma, no Império Romano, apesar de que eu suspeito que nunca houve uma época tão narcísica quanto a nossa, a gente definitivamente acha que o Sol existe para nos aquecer, né? Eu acho que nunca houve uma parte da espécie humana tão narcísica, autocentrada e alienada como a época que a gente vive. Portanto, eu acho que nós somos uma prova assim, de que o ser humano talvez não evolua se a gente ficar olhando desse jeito. Mas eu estava falando que imagine que uma pessoa que viveu no auge do Império Romano, numa grande cidade do Império, ou mesmo em Roma, né, achasse que aquilo ali era o topo da evolução da humanidade e que aquilo nunca ia acabar. O Império Romano durou 1000 anos, muito mais do que a época que a gente vive. Estável, certo? Com problemas aqui e ali, mas nunca houve no Ocidente um império tão duradouro quanto o romano. Então, acho que a gente devia ser um pouco mais humilde e parar de se achar, porque os romanos provavelmente eram melhores do que nós, num monte de coisas. Tudo bem, eles tinham escravos. Eu também acho que isso é uma péssima ideia, né? Mas os romanos não cancelavam os povos que eles conquistavam. Eles deixavam os caras acreditar no que eles queriam, viver do jeito que eles queriam, e só tinham que pagar imposto e os romanos, em troca, davam paz e ordem no lugar onde viviam. Então, eu não acho que a história prove que a gente evolua, de jeito nenhum. Você lembrou aí de cancelamentos recentes, né? Como o da Lily Schwartz. Sim. O que você achou daquele episódio? Eu achei que ela ali tem alguns graus de discussão, né? Acho que ela estava fazendo uma crítica ao capitalismo travestido de combate ao antirracismo e uma certa banalização, né? Eu acho que do ponto de vista dela, ela estava fazendo isso. Agora, do ponto de vista de quem a criticou, existe uma coisa chamada teoria da interseccionalidade, né? A teoria da interseccionalidade, ela fere o direito das pessoas falarem a partir do lugar de fala que elas têm. Então, dentro da métrica da interseccionalidade, se você é mulher branca heterossexual,
você só faz parte de um conjunto de vítimas, mulher. Se você é mulher negra, heterossexual, você já é parte de dois conjuntos de vítimas. Você tem uma intersecção a seu favor. Você é mulher e é negra. Se você é mulher negra gay, top, porque você reúne 3 características de vítima. A conclusão oposta é a seguinte: se você é homem branco heterossexual, você não tem lugar de fala, porque você é só opressão. Eu entendo a teoria, eu entendo a base sociológica dela, mas eu acho que ela é paranoica, essa teoria paranoica, certo? E ela acaba criando dúvidas com relação a uma personagem, no caso, a historiadora antropóloga, que indiscutivelmente combate o racismo na sua obra, certo? Agora, é claro que o conceito de que existem conteúdos estruturais que é trazido por uma certa derivação do marxismo junto com o freudismo e que, portanto, você pode ter digamos assim, uma atitude racista ou sexista estruturalmente falando, ou de forma latente, como se falava antes, agora está na moda falar estrutural. Então, machismo estrutural, racismo estrutural, significa que se você é branco, então você está instalado numa posição social que você poderá ser racista mesmo que não saiba, certo? E aí você coloca em prática determinadas palavras que desvelam a sua concepção com relação a determinados grupos. Então, você acha que o grupo X é inferior e mesmo que você esteja querendo defendê-lo, você pode agir com ele de uma forma um tanto condescendente. Do tipo, não é tão instruído, não é... E aí você, de repente, usa uma palavra que está diretamente ligada ao tema do politicamente correto de uma forma mais sofisticada na argumentação. Então, verbo judiar, com relação a judeus, denegrir, com relação a negros, não sei o que de mulherzinha, com relação a mulheres. Então, você tem todo um caio. Lobo mau é mau, então não conte Chapeuzinho Vermelho, porque a Chapeuzinho Vermelho gostava de um bicho que come. Então, não conte historinha da Chapeuzinho Vermelho para as meninas. Então, a criação de uma princesa Frozen, que é absolutamente autônoma, mas transforma tudo em gelo. Desenho animado para meninas e que homens heterossexuais, meninos, são todos babacas, feios e burros. Aí vai embora. Quer dizer, eu acho que esse universo inteiro está fazendo um estrago gigantesco na formação dos mais jovens. Tem uma questão que veio essa voz de pessoas que não tinham tanta voz, né? E o tal do lugar de fala, e ao mesmo tempo tem essa hegemonia do hétero, branco, cis, etc. Você acha que um dia vai encontrar um equilíbrio aí? Porque é uma gritaria para cá, uma gritaria para lá. Olha, deixa eu te dizer, na verdade, essas questões não são questões... Eu só me ocupo delas por uma questão profissional pública. Do ponto de vista filosófico, elas não me interessam nem um pouco. Entendeu? Nem um pouco. Assim, o que se passa nas redes sociais, a quem você deve saber, imagino, não sei se sabe, mas a relação com as redes sociais é completamente profissionalizada, né? Eu não sei nada que falam de mim nas redes sociais. Zero. Eu respondo perguntas dos seguidores no canal, em um dos canais que eu tenho. Então, eu posso responder uma pergunta tua, você vai reconhecer a tua pergunta, mas eu não falo o teu nome. Tá? Então, eu tenho essa relação com meus seguidores e eles já sabem. Eles pediram curso online, eu comecei a fazer curso online. Eles pediram para entrevistar pessoas no canal, a gente criou um canal, Democracia na Teia, que eu entrevisto. Então, não é que eu não tenho relação com meus seguidores, eu não tenho relação com a baixaria das redes sociais. Você falou que você não acompanha atentamente as redes, mas você é super ligado, porque hoje mesmo você escreveu sobre o TikTok, que é esse novo fenômeno de 15 segundos, né? Assim, como empresa valorizadíssimo, como rede social já quase desbancando Instagram, tá todo mundo já de olho, Instagram já fez o Reels. Por que as pessoas precisam de mais um recurso, uma rede social de 15 segundos, Pondé? Olha, é assim, eu
eu não acompanho as redes sociais como vítima dela, certo? É isso que não acontece. Agora, eu leio muito sobre redes sociais há muito tempo, né? E as meninas, elas entendem muito de redes sociais. Então, quando eu ouvi falar do TikTok, eu perguntei para ela, mas que negócio é esse de TikTok? Né? Então, assim, e aí elas pegaram o celular dela, estavam comigo, e mostraram. Né? Uma delas pegou o celular lá, que tinha o TikTok, e mostrou como ele funciona. As redes sociais, elas são uma enorme diversão. Né? Se a gente pensar, por exemplo, no looping do Netflix, um episódio, next episode em 10 segundos, certo? Você não tem nenhum trabalho de ir para o próximo episódio. Né? É muito difícil para um pai e uma mãe ter uma criança pulando na cabeça dele. De repente, se ele fica com o TikTok na mão e fica 1h30 quieto, olhando para o TikTok, mesmo que essa mãe e esse pai depois vão fazer um discurso inteligentinho contra celular e contra não sei o quê, na hora que está precisando fazer alguma coisa, graças a Deus existe o TikTok que mantém o pentelho ocupado, entendeu? Então, acho que o TikTok, como todas as redes sociais, elas ajudam a ocupar o tempo. E os pais, no fundo, gostam muito quando as crianças ficam ocupadas com o celular, porque, inclusive, depois, quando tem 2 anos e já sabe mexer no iPad, sai por aí falando que a criança já nasceu inteligente, as novas gerações são índigo, nascem com o olho aberto. É tudo muito ridículo isso daí. Essa história de que o TikTok, como os especialistas falam, é uma rede que dá a chance de todo mundo ser criativo na realização estética do audiovisual, né? Lá na ponta do consumidor. Você tem todas as ferramentas e algoritmos para você. Então, fica tudo... Quando você gamifica o audiovisual, como já aconteceu com filmes, por exemplo, interativos, jogos e tudo mais, a vida fica cada vez mais parque temático. Aí, quando aparece uma pandemia, acho que o vírus quer dizer alguma coisa. Então, Pondé, daí você falou desde o começo que você não acredita no novo normal. Daí Sim. Eu pensei assim, não, gente, não é possível. Alguma lição a gente tem que tirar disso. Então, olha, quando eu digo que eu não acredito no novo normal, é que eu não acho que a humanidade vai ficar muito diferente do que ela é, moralmente falando. Tá? E eu tenho uma história do meu lado. Não há nenhum indício que a humanidade tenha aprendido nada de especial. Aprende tecnicamente. Aprendeu a escovar dente com a gripe espanhola, lavar a mão, né? Agora talvez a gente aprenda a colocar mesas um pouco mais longe das outras. Eu duvido que daqui a pouco, às noites, nos bares, as pessoas não vão ficar muito em cima. Eu quero ver o novo normal na hora do carnaval. Não, já estão em cima umas das outras, né? A gente tem visto de boteco no Brasil a Londres, né? Então, eu quero ver a moçadinha consciente, porque tem essa elite, a aristocracia da pandemia aí, né? Essa moçada que acha horror ir a shopping, acha horror os mais pobres e vulneráveis querer mandar os filhos para a escola porque não tem o que comer em casa. Tem a moçadinha alienada aí que apareceu muito bem, cozinhando brócolis, como eu falava no Instagram, né? Passando aspirador de pó no começo da pandemia, combatendo a desigualdade social. Mas, assim, eu acho que, assim, Lilian, eu acho que a gente aprende coisas com as pandemias, tecnicamente. A ciência avança. Quem é que sabe do vínculo da massificação da escova de dente associado à gripe espanhola? Se você lê artigos da época da gripe espanhola, fala-se de máscaras, fala-se de máscaras, de lockdown, de fechar teatros, de não fazer festa em casa, tá? Tudo que a gente falava agora, né? Então, assim, a história não parece indicar que a gente aprenda moralmente, certo? Quando eu falo novo normal, eu estou falando do ponto de vista moral. Eu acho que a gente vai ficar um tempo medindo febre, tá? Um tempinho usando máscara, mas daqui a pouco, quando rolar a vacina, Lilian, veja bem, as vacinas de gripe se acumulam nos postos. As pessoas têm que... O governo tem que fazer campanha. Daqui 3 anos, ninguém vai lembrar dessa pandemia. Não vai nem lembrar. Não vai lembrar, certo? Então, eu acho que essa coisa de dizer que vai ter um novo normal e as pessoas vão sair diferentes da pandemia é só
autopromoção. E o fato de que houve um aumento de, digamos, de doações, as pessoas assim acordaram um pouco para enxergar mais o outro, a necessidade do outro. Você acha que isso não vai manter? Não vai? Acho que não. Acho que Não. não. Eu acho que não. É assim, eu acho que isso faz parte do marketing, inclusive pessoal. Com isso, eu não quero dizer que não seja válido. Certo? É importante, porque isso é uma discussão muito antiga, hein? Entre obra e intenção. Quem conhece a história do judaísmo, do cristianismo, sabe que essa discussão tem no mínimo 2000 anos. 2000 anos. Aliás, a gente precisa contar que você é metade cristão e metade judeu, não é isso? Então, mas eu dei aula de filosofia da religião há muitos anos. Então, eu conheço um pouco a história do judaísmo e do cristianismo. No mínimo 2000 anos, os judeus e depois os cristãos discutem se o importante da boa ação é a intenção ou o resultado. É uma discussão muito antiga. Então, eu acho que, do ponto de vista de quem recebe a ação, a curto prazo, tanto faz a tua intenção ao fazer a boa ação. Então, tanto faz se a pessoa quer fazer propaganda dela, se ela quer se achar legal, se ela quer chorar na frente do espelho, imaginando o quão legal ela é, fazendo ato solidário. A pessoa que recebe, está valendo. Certo? A curto prazo, sem dúvida. Tá? Agora, do ponto de vista de uma alteração da desigualdade social no país, da desigualdade social no país, eu não caridade nunca mudou desigualdade social. O que muda a desigualdade social, historicamente, é peste negra, que mata 1/3 da população, é a Revolução Bolchevique, que mata milhões e milhões de pessoas, certo? É empobrecimento geral, destruição social, ou então um governo que arrecade e roube pouco. Melhora, sem dúvida nenhuma. O que não é o nosso caso. Então, é óbvio que é possível fazer uma sociedade ser menos ruim. É claro que é possível. Tanto que a gente tem uns países que têm condições sociais melhores que outras. Né? Atualmente, antes não era assim, depois do futuro talvez não seja, a gente não sabe como é que é. Agora, a ideia de que o que aconteceu, essa pandemia foi a primeira pandemia midiática da história. A espanhola já foi um tanto, mas comparada a hoje não é. Né? E nessa história de ser midiática, ela foi também midiática em redes sociais. Redes sociais é marketing digital. Certo? É propaganda de cada pessoa. Então, essa coisa, inclusive, de filmar você passando aspirador de pó para mostrar que você, apesar de ser uma pessoa chique, você combate desigualdade social passando aspirador de pó, certo? Eu não estou comparando isso a grandes doações de grandes empresas de forma profissional. Não é que eu não acho que isso não aconteceu. Claro que isso aconteceu. Agora, seria bom, por exemplo, se no Brasil tivesse juros mais baixos. Certo? Então, assim, portanto, achar que essa pandemia, talvez uma pandemia que durasse 150 anos, mudasse. Ou uma pandemia que, olha, a gripe espanhola, que até agora matou muito mais do que essa, né? Até onde a gente sabe. 20 anos depois, a gente fez a Segunda Guerra Mundial. Aprendeu o quê? Aprendeu a escovar o dente. Aprendeu a lavar a mão. A lavar a mão. Que eu acho até que as pessoas não estavam mais lavando a mão atualmente também. Acho que elas voltaram a lavar a mão. Porque... É possível. É possível. Não é? Isso daí pode ficar. Como usar um tempo álcool em gel, daqui a pouco esquece. A gente já passou por muita... Nós somos uma espécie que tem, sei lá, 200 mil anos. 200 mil anos. Os últimos 3 mil anos foram atípicos, Lívia. 200 mil anos. Nós somos iguais ao que a gente era. 200 mil anos. E aí a gente acha que de fevereiro para cá a gente vai, de repente, sair dessa pandemia amando uns aos outros, preocupar. A gente tem um esforço danado, por exemplo, a gente não, porque não trabalha com isso, mas quem trabalha com isso, tem um esforço danado para fazer, sei lá, o agronegócio entender que a Amazônia é um ativo e não um passivo. Um esforço desgraçado. Agora, imagina, a pandemia vai fazer alguém mudar nisso? Muito pouco provável.
Ai, Depois que fala um tiver pouquinho vacina, sobre então... isso. Fala sobre a Amazônia Floresta em Pé, então. Vamos ver se a gente converte aí ó, algumas pessoas para acreditarem. Olha, assim, eu não sei se é uma questão de conversão, né? Mas conversão no sentido de entender que você sair torrando. Por exemplo, o Brasil tem o agronegócio, que é dos mais importantes do mundo. É algo do qual a gente deve se orgulhar. Eu sei que tem uma moçadinha que adora xingar o agronegócio, mas é burrice. O agronegócio dá muito emprego, é super organizado e muito importante para o país. Se você devasta a Amazônia, você esculhamba o regime de chuvas, sei lá, no centro-oeste, onde tem muito agronegócio. O Brasil não é Israel, que tem uma agricultura extremamente veiculada por uma irrigação artificial, certo? Como os israelenses inventaram. Então, a gente é muito à mercê do sistema natural de irrigação, como se fala. Aliás, faz um ano que São Paulo ficou preto, lembra? O ano passado? Lembro, claro que lembro. Então, assim, portanto, se você devasta, é isso que eu me referia como ativo, se você devasta a Amazônia, se você destrói a Amazônia, se você destrói, inclusive, a vida de grupos ancestrais que vivem dentro daquele território, você, na verdade, está destruindo um sistema que alimenta o próprio agronegócio. Bom, vou mudar um pouquinho de assunto. Eu reparei que de uns tempos para cá, não sei se esse ano ou no final do ano passado, você passou a usar só preto. É engano meu? Não, você virou, porque assim, a fashionista tem um estereótipo de que só usa preto. Então, te pergunto, você virou um fashionista, você passou a usar só preto ou é impressão minha? Não, eu sempre usei muito preto, principalmente fora do verão. A razão disso, que aí eu sei muito bem, é o seguinte: fora um blazer ou outro, ou uma camisa ou outra, ou camiseta, o meu armário é basicamente preto e branco. Tem um pouquinho de cinza também. Tem um pouco de cinza. E eu uso poucas cores, porque eu não preciso pensar muito na hora de vestir. Na pandemia, você não mudou nada seu jeito de se vestir no dia a dia? Não. Dia a dia, sim, claro. E vestir, não. É assim, eu, na maior parte dos dias, mesmo na pandemia, quando eu acordo, como eu faço muita coisa online, né? Só na primeira semana ficou tudo meio parado, mas depois começou a rodar, então eu me visto como se eu fosse sair. Certo? Então não fico, sei lá, todo dia agasalho o dia inteiro, né? E, inclusive porque eu acho que isso tem, sabe aquela história do Robinson Crusoe, que mesmo sozinho construiu uma cidade? Eu acho que a relação com o mundo exterior determina muito o modo como você vive dentro de você, eu quero dizer, né? Agora, eu continuei indo na TV Cultura fazer jornal, não parei em momento nenhum. Então, eu não fiquei confinado 100%. E não estou confinado 100%. Estou, digamos, 90%. E aí, no começo da pandemia, eu acabei de escrever um livro muito rápido, que eu ia demorar mais tempo, mas como o comecinho ali ficou parado, eu acabei acabei de escrever o Você Ansioso, né, pela Planeta. E aí quando começou a pandemia, eu resolvi mergulhar na Rússia de novo. E estou escrevendo um livro que já está contratado por uma editora, pela Globo Livros, para entregar no final do ano, que é um livro mais de fôlego, como a gente diz, no mundo acadêmico, em que eu trato de alguns autores da literatura russa. Isso implica muita leitura, muitas referências bibliográficas, muito material a ser manipulado, que é uma coisa que eu só consegui engatar por causa da quarentena. Como que é essa relação da filosofia com a moda? Olha, eu posso te dizer que a moda não foi nunca nada que eu tenha estudado na vida, a moda, né? Eu sei um pouco da história da moda, porque eu tenho um colega na FAP chamado João Braga, certo? Que é uma grande figura,
que a gente dava aula juntos no curso de luxo. Uhum. Eu dei aula lá também. Então, eu dava aula do conceito de luxo, luxo material. Uhum. Né? Então, eu acabei, graças à Sônia, que era a coordenadora do curso, e ela me fez perceber que eu tinha um repertório sobre luxo latente, que eu não tinha noção, né? Por coisas que eu escrevo, pelo convívio dela comigo. Então, ela acabou me convencendo que eu podia dar uma disciplina sobre luxo, sobre o conceito de luxo. O nome da disciplina era Luxo e Material. Uhum. Então, digamos assim, nesse mundo que envolve beleza, na indústria da beleza, digamos assim, com bens associados à produção estética, que não arte propriamente dita, o que eu acabei me interessando foi pelo tema do luxo. E isso foi muito interessante, porque eu aprendi coisas como não existe restaurante de luxo, porque comida é perecível, aí o resultado é que se faz um fake do luxo, e aí, quando você ouve alguém que fala frases do tipo eu estou na fila de espera para ir num restaurante em Copenhague há 6 meses. A pessoa acha que é luxo, mas ela é brega, na verdade. Mas me diz uma coisa, falando de luxo, porque assim, estética faz parte da filosofia, certo? Faz. Né? Faz. O luxo hoje, você acha que vai mudar o conceito de luxo? Olha, o luxo está normalmente associado. O luxo é uma discussão que se torna consciente, ele vai se tornando consciente, a ideia de luxo, a partir do século XVIII, XIX, né? Justamente quando a aristocracia começa a entrar em decadência e a burguesia fica querendo ser aristocrata. Porque a aristocracia está associada à ideia de luxo, porque a aristocracia estava associada à ideia de nascimento contingencial, estava associado à ideia de diferenciação radical e intransponível, ou seja, de uma qualidade meio inata, né? No sentido de que, assim, se você quiser imaginar o que seria, por exemplo, a possibilidade de um restaurante de luxo, seria, e que não existe, mas seria um restaurante que tem 4 mesas há 400 anos no interior da Romênia. E que abre 2 horas por dia e foda-se. Certo? Vai ter que ficar na fila daí. Mas assim, se você ficar na fila, você não é de luxo. Você tem que ter descoberto por acaso. E visto que ele tem 400 anos, a comida é muito boa, está na mão da família 400, sei lá, alguma coisa assim. Já outra coisa que não tem luxo é tecnologia. A Apple é um grande case, porque a Apple investiu em estética, em design, né? E o aporte tecnológico veio implícito dentro do design, dentro da estética. Por isso que se fala que outras marcas, por mais tecnologia que ofereça, não consegue competir com a ideia de design da Apple. E a Apple é fechada. Muita gente acha um saco, tem todo um sistema interno, certo? Então, assim, se o luxo vai mudar, eu acho que o conceito de luxo ele já tende a ficar contaminado com o conceito de preço, com o conceito de marca, certo? Aqui no Brasil, muito com o conceito de ostentação, certo? Ainda, né? É muito. Eu acho que vai demorar de ser, porque é dinheiro novo, né? Agora, a moda, Lília, uma coisa que me interessa na moda, e eu comento muito, é a moda de comportamento, né? Isso me interessa muito. Que essa coisa de homem hoje jovem brincar de super pai e botar um coque na cabeça de samurai e bater foto com o filho, sabe? Quando todo mundo sabe que o grosso dos cuidados com os filhos ainda está na mão das mães, certo? E assim, e que os pais ajudam e tudo mais, são capazes, mas eu ainda confio muito mais numa mulher para cuidar de criança do que um cara, certo? Olha, mas você é capaz de cuidar também, tenho certeza. Olha, eu só falo isso porque eu tenho lugar de fala. Porque eu me envolvi diretamente na lida com os meus filhos. Totalmente. Por isso que eu vejo alguns pais hoje querendo brincar de super pai, certo? Fazendo propaganda de si mesmo, de que é super pai, e eu fico olhando assim, sabe? Porque, na verdade, essas características elas não precisam se mostrar. As pessoas que vivem com você sabem,
Uhum. Aquilo que você faz. Mas então, nesse assim, mundo de rede social, você tem que mostrar tudo, né, Pondé? Senão você não existe. né? Por isso que fica essencialmente brega. É. Por isso que eu acho que isso que eu estava falando, que é um tema que me interessa, que a moda de comportamento, eu acho que ela tende ao brega, certo? Quando você fica, por exemplo, você fica querendo mostrar que você vai trabalhar de bike, tá? Por exemplo, não tenho nada contra bike, acho ótimo andar de bicicleta, mas você quer mostrar que vai trabalhar de bike. Você vai trabalhar de bike, ou você é muito jovem, não tem ainda muita responsabilidade, o que é normal, ou você é dono do negócio, ou você mora na Zona Oeste, trabalha na Zona Oeste, sei lá, perto de casa, pode chegar suado, tomar banho, e você está brincando de Amsterdã. Tudo bem se você pode brincar de Amsterdã. Nada contra. Agora, achar que isso é uma revolução urbana em São Paulo, que significa que você está mudando o mundo com a sua bike que custa $5.000, ou sei lá o quê, entendeu? Então, esse assunto de comportamento, né? Eu não tenho nada contra a moda, se vestir na moda, ou se preocupar com isso. Eu acho que isso faz parte dos acessórios de como tornar a vida física mais bonita. Não tenho nada contra isso. Nada, nenhum discurso contrário. Acho que faz parte da experiência estética. Que em filosofia, esteses é sensação, né? Por isso que você fala anestesia, você tira a sensação. Então, quando a gente fala. É lindo isso, né? Acho lindo. Fala mais sobre isso. Que assim, a estética que a gente está acostumado a pensar, a estética como filosofia da arte, que de fato é, a partir do século XIX, assim foi compreendido, uma reflexão sobre a história da arte, que é arte, como a gente pensa a história da arte, é uma coisa a partir do século XIX para cá, né? A história, a reflexão, não a arte enquanto tal. Mas, assim, a estética, ela fala das experiências sensoriais. Por exemplo, Nietzsche é um filósofo estetizante da vida. Por quê? Porque ele pensa que o sentido da vida é o gosto da vida. Essa ideia de que, quando você pergunta para o filósofo estetizante qual é o sentido da vida, ele responde o gosto. Então, assim, a sensação que você tem. A publicidade joga muito com isso. Muito. E a ética? Qual que é a origem da palavra ética? A ética, a origem da palavra também é grega e significa hábitos, costumes, né? E quando você sistematiza a ética do ethos, como Aristóteles, quando escreveu a Ética Nicômaco, ele estava refletindo sobre como você garantir o maior número possível de bens para a polis em que você vive. Que comportamentos geram justiça, gera generosidade, gera coragem, né? As excelências, como a gente traduz arete, ou virtudes. Eu acho virtude uma palavra, excelência eu acho meio esquisita. Parece coisa de mundo corporativo, sabe? No sentido de você estar sempre batendo meta. Todo mundo sabe que isso leva todo mundo à loucura. Buscando excelência. É, isso aí. Então, a ética vem da ideia de como você ter uma segunda natureza, como se fala em filosofia. É assim, quanto mais corajoso você é, mais você fica. É uma prática. Aliás, você tem uma série de livros que é Amor para Corajosos, Espiritualidade para Corajosos, né? São 3. Filosofia para Corajosos, o segundo é Amor para Corajosos e o terceiro é Espiritualidade para Corajosos. Não tenho nenhuma ideia de publicar nenhum outro livro sobre corajosos neste momento. Mas a ideia do Filosofia para Corajosos nasceu de uma inspiração nietzschiana, né? A ideia de um pouco contra isso que eu acho que a gente vive numa época super mentirosa, muito covarde, sabe? Todo mundo tem medo de falar o que pensa, e tem um certo consenso ao redor de que a ciência, primeiro, é o marketing. Tudo é marketing. E para a gente terminar, que livro que você... Eu queria que você recomendasse um livro seu para esse momento, talvez... será que a gente está no final da pandemia ou em plena pandemia? E deixasse uma mensagem aí para as pessoas pensarem, refletirem. Olha, essa ideia de em que ponto da pandemia que a gente está, eu acho que só se vai poder falar daqui a um ano. Né? Eu acho que
a pandemia tem diferentes momentos. Diferentes momentos. Aqui, em cidades diferentes, em países diferentes, certo? Sem dúvida nenhuma, não estamos no Brasil no momento que estávamos em abril, por exemplo, né? Em que as pandemias tendem a perder força com o tempo. Como que a gente acha que saiu de pandemias históricas? Pela imunidade. A humanidade sobreviveu a várias pandemias. Graças a Deus, agora tem vacina e a gente pode usar vacina e sai mais rápido. Senão ia durar mais. Ainda que ela tenha o seu tempo, né? Como as pessoas que falam a sério de pandemia sabem disso. Agora, livro meu, você fala, ou um livro de um outro autor? Como você quiser. Eu prefiro indicar um livro de outro autor. A gente já falou de livros nossos. Eu indicaria, por exemplo, Pais e Filhos do Turgenev. Me conta, eu não conheço. É um livro russo do século XIX, de um escritor chamado Ivan Turgenev, né? Em que ele descreve na literatura o primeiro personagem nihilista, radical. Né? Isso em 1862. O primeiro nihilista? Na literatura. E assim, na Rússia é muito importante porque isso era um movimento mesmo, político que desagou na Revolução. Então, eu acho um livro muito bom de ler para ninguém sair por aí achando que o conflito de geração nasceu com ele, como hoje todo mundo acha. Nasceu agora, o mundo está diferente. Vai ler Pais e Filhos e vai dizer, putz, já se falava isso em 1862 na Rússia. Né? Então, eu recomendo Pais e Filhos do Turgenev. Uma mensagem é lembrar que a humanidade tem 200 mil anos por baixo, igualzinho. Então, pare de achar que o universo gira ao redor do nosso umbigo, que a gente está sentado na primeira fileira da história, certo? Ou que nós vamos depois de nós o mundo nunca será o mesmo, porque provavelmente daqui 100 anos ninguém lembra que a gente existiu. Então, abaixa a bola. Né? Vamos parar de achar isso, vamos tocar a vida. A gente tem medo, a gente tem que enfrentar o medo, a gente vai tentando, nós temos uma sabedoria ancestral em nós. Quanto menos a gente achar que o mundo nasceu a partir dos anos 1960, menos bobo a gente vai ser. A gente pode marcar um café e eu vou ficar te perguntando um monte de coisa, porque é uma delícia falar com você. E adoro que, ao mesmo tempo, você tem essa coragem de ser um pouco dissonante, né? Embora no final não seja, mas eu acho que a gente está muito empobrecido de debate. Então, é muito bom ter você aqui. Obrigado. Então, se vocês gostaram desse vídeo e do Pondé, deixa os seus comentários aqui embaixo. Faz os 3 Cs. Curte, comenta e compartilha. E não deixa de se inscrever no canal, deixar o sininho acionado para ficar por dentro sempre das novidades. Um beijo!